No final da Idade Média, a Igreja Católica enfrentava desafios profundos. O luxo e a corrupção entre o alto clero estavam em contraste direto com a pobreza e a piedade da maioria dos cristãos. E enquanto nas universidades de Paris, Oxford e Praga, pensadores brilhantes como os conciliaristas John Wycliffe e John Huss debatiam mudanças, um movimento ainda mais fervoroso crescia entre o povo comum. Movidos por um desejo intenso, por uma fé mais autêntica e uma vida espiritual menos manipulada pela hierarquia eclesiástica, comunidades de cristãos pobres, iletrados, mas profundamente devotos, começaram a se erguer. Seus movimentos populares, muitas vezes liderados por pregadores carismáticos e prontos a desafiar o poder papal, ajudaram a pavimentar o caminho para as grandes reformas que estavam por vir. Neste vídeo, exploraremos as raízes desse fervor religioso popular, compreendendo o que motivou essas pessoas simples a se levantarem e assim a prepararem o solo para a reforma que logo abalaria a Europa. Enquanto Wycliffe e Huss encontraram apoio duradouro não nas academias, mas entre o povo humilde, vemos que sem os lollardos e taboritas, suas ideias teriam sido esquecidas em pergaminhos empoeirados. Esse fervor já existia entre os pobres muito antes de os intelectuais propagarem suas doutrinas. Então, por que a história destaca figuras como John Wycliffe e João Huss e dá tão pouca atenção aos movimentos populares? A resposta é simples. Há poucas informações confiáveis sobre o povo. Para o movimento conciliar, temos registros dos concílios feitos pela Igreja e das obras dos líderes e cronistas da época. Já os movimentos populares mal deixaram rastros, pois seus seguidores, geralmente analfabetos e sem interesse em registrar suas histórias, esperavam o fim dos tempos e viam pouca utilidade em escrever sobre suas lutas. E mesmo que quisessem, como poderiam? Eram vozes que surgiam, desapareciam e de repente irrompiam em novos tempos e lugares. Nem mesmo os seus membros sabiam de sua própria história. Os relatos de seus inimigos, por outro lado, são cheios de acusações. Alegavam que esses movimentos eram liderados por indivíduos moralmente depravados, que violavam sacramentos e pregavam uma nova revelação de Deus. Embora talvez parte dessas acusações fosse verdadeira, o fato dessas acusações acontecerem repetidamente contra movimentos distintos levanta suspeitas sobre sua veracidade. Hoje ainda é um mistério como essas forças populares se conectavam ou até mesmo o que muitos dos nomes que lhes deram significavam. Faltam registros para contar a história desses movimentos com precisão, mas podemos identificar algo em comum. Eles representavam um protesto contra a desigualdade. Desde os tempos de Constantino, a riqueza e a pobreza eram temas constantes para os cristãos. Quando o Império se tornou cristão e a Igreja se adornou com luxo, surgiram movimentos como o monaquismo e séculos mais tarde, no século XII e XIII, com as mudanças advindas da economia monetária, o franciscanismo surgiu para contestar essa opulência. Todos os principais acontecimentos, desde o ministério de Cristo até a época que estamos estudando, já foram retratados nesta série. A Igreja, naqueles tempos, conseguia absorver esses movimentos e acomodá-los, mas nos séculos XIV e XV ela já não tinha essa flexibilidade. A luta pela pobreza trazia duas motivações. Por um lado, havia aqueles que abraçavam a pobreza voluntária como um ideal de renúncia, como São Francisco de Assis. No entanto, o espírito inicial do franciscanismo havia sido abandonado, até porque a Igreja temia o surgimento de novos movimentos semelhantes, e, como consequência, no Quarto Concílio de Latrão, proibiu a fundação de novas ordens, evitando assim que a hierarquia fosse ameaçada pelos novos movimentos de pobreza, como o franciscanismo. Até então, a Igreja havia conseguido estabelecer que somente os membros da ordem franciscana fossem pobres, e não a ordem em si. E desta forma, a ordem franciscana e dominicana acabaram se tornando ricas e poderosas, com os seus ricos prelados e seus frades sendo opositores dos novos movimentos que exaltavam a pobreza. Com isso, outros grupos buscaram viver esse ideal de pobreza
fora das ordens estabelecidas, o que os colocava em rota de colisão com a hierarquia eclesiástica. Havia também os pobres involuntários, vítimas das condições sociais, que viam no ideal franciscano um reflexo de sua própria situação e encontravam nas Escrituras a convicção de que Deus estava ao seu lado. E entre esses movimentos proliferaram histórias de mártires e milagres, sempre narrando o confronto entre poderosos e oprimidos, onde a vitória divina era sempre do oprimido. Assim, em tempos de crise econômica e social, emergiram muitos movimentos. Alguns defendiam a pobreza voluntária, outros viam nos males da época um presságio apocalíptico, clamando por penitência. E outros ainda tomavam as armas, acreditando que cabia ao verdadeiro cristão lutar por justiça. Destes, vamos explorar 4 exemplos marcantes: as beguinas e begardos, que buscavam a simplicidade; os flagelantes, que praticavam a penitência extrema; os taboritas, que defendiam a fé com espadas em mãos, falamos um pouco sobre eles no vídeo passado; e o movimento de Hans Bon, que sonhava com um reino de justiça. O monaquismo sempre exerceu uma atração intensa sobre as mulheres, oferecendo-lhes um espaço para viver de forma distinta e autônoma em uma época em que suas vidas eram rigorosamente controladas por pais, irmãos, maridos e até filhos. No século XIII, o movimento franciscano trouxe uma onda de fervor religioso que se estendeu até elas. Mulheres de todas as origens buscavam se unir a grupos religiosos, sejam os novos ramos femininos do franciscanos e dominicanos ou as ordens tradicionais. As mulheres que não quisessem se casar ou não encontrassem um marido devido à grande mortalidade dos homens nas cruzadas, viam nesses grupos uma oportunidade de usufruir de alguma independência. O mesmo acontecia com as viúvas e até com algumas mulheres casadas. Mas o número de candidatas era tão grande que logo os homens começaram a limitar sua entrada, relutantes em abrir espaço para tantas mulheres nos conventos. Sem opções nos conventos oficiais, muitas dessas mulheres se reuniram em pequenas comunidades informais, vivendo em oração, devoção e pobreza modesta. Assim surgiram as beguinas, mulheres que construíram uma vida religiosa independente nas casas em que viviam, as beguinagens ou beguinários, que eram grupos autossuficientes de casas individuais, frequentemente cercadas e congregadas ao lado de uma igreja, em ambientes urbanos. A origem desse nome é incerta, mas parece ter sido usado de forma depreciativa, associando a termos como herege ou albingense, refletindo a desconfiança da sociedade e da hierarquia eclesiástica em relação a elas, que no início eram conhecidas como mulheres santas ou religiosas. Enquanto alguns bispos viam com bons olhos essas comunidades, outros as proibiam em suas dioceses. O movimento, ao que tudo indica, surgiu na região de Flandres, hoje ocupada por parte da França, Bélgica e Holanda. Estendeu-se mais tarde pela Alemanha, Itália e Espanha. Como não pertenciam a nenhuma ordem religiosa, as beguinas tinham suas próprias regras que ofereciam a possibilidade de viver como itinerantes solitárias ou até em comunidades de clausura, com grande variedade entre esses dois extremos. Além disso, elas não eram obrigadas por votos permanentes. A castidade, por exemplo, era valorizada enquanto permanecessem na comunidade, mas elas tinham liberdade para sair e se casar. Com o tempo, o perfil das beguinas começou a mudar. Inicialmente, essas comunidades aceitavam apenas mulheres que podiam se sustentar financeiramente e, normalmente, elas ganhavam a vida graças à florescente indústria têxtil europeia, lavando lã bruta ou lençóis e confeccionando rendas e tecidos. Outras trabalhavam em residências, granjas e jardins. Toda essa mistura de uma busca espiritual genuína com um trabalho institucional e remunerado possibilitava que as beguinas entrassem na cidade à vontade, regressando aos beguinários ao anoitecer, oferecendo assim um grau excepcional de independência, que era desconhecido pelas suas contemporâneas da era medieval. As beguinas atendiam pobres e enfermos em hospitais e asilos para pacientes de hanseníase ou em suas próprias enfermarias, contando com o apreço dos beneficiários das suas obras de caridade e a admiração de personalidades poderosas.
O abade e escritor alemão Cesário de Heistenbach descreveu as beguinas com profunda admiração. Para ele, essas mulheres, embora vivam entre as pessoas, superam muitos enclausurados em seu amor a Deus. Cesário as via como verdadeiras eremitas entre a multidão. Vivem o espiritual em meio ao mundano e o virginal entre os que buscam o prazer. Quanto maior sua batalha, maior a graça e a coroa que as espera, destacou o abade. Outro grande defensor das beguinas foi Jacques de Vitry, pregador, historiador e líder da Igreja Católica. Ele dedicou-se a obter o reconhecimento eclesiástico para o movimento e estabeleceu uma ligação profunda com Maria de Augnier, uma beguina que renunciou à sua fortuna para viver em devoção. De Vitry a considerava uma santa viva e, após sua morte, escreveu A Vida de Maria de Augnier, uma obra de 1216, o primeiro relato sobre essa nova forma de espiritualidade feminina que ele acreditava ser capaz de proteger o cristianismo das ameaças de heresia. Contudo, o estilo de vida das beguinas também despertava receios. Sua autonomia e independência incomodaram muitos, principalmente homens medievais, embora o movimento tenha inspirado também os begatos, um ramo masculino. Para alguns, a liberdade e a autossuficiência das beguinas representavam um desafio ao controle e às normas sociais da época. Devido à diversidade e à falta de uma organização centralizada, é praticamente impossível determinar o número exato de beguinas ao longo da história. No entanto, alguns registros lançam luz sobre a força desse movimento. Em 1321, por exemplo, uma carta do Papa João XXII ao bispo de Estrasburgo menciona a impressionante marca de cerca de 200.000 beguinas no oeste da Alemanha. Já em Bruxelas, por volta de 1370, calcula-se que 1.300 mulheres faziam parte dessa comunidade de vida devocional, cerca de 4% dos 30.000 habitantes da cidade. No auge de sua expansão, acredita-se que o movimento beguino chegou a reunir cerca de 1 milhão de mulheres em toda a Europa. Embora não existam registros definitivos que confirmem essa cifra, a magnitude desse número revela o quanto as beguinas impactaram a vida religiosa e social de seu tempo. Como os beguinários aceitavam mulheres mais pobres e de origens humildes, começaram a surgir acusações de que os beguinários eram refúgios de ociosidade para mulheres que rejeitavam as responsabilidades sociais. Além disso, algumas comunidades beguinárias mantinham estreita associação com freis dominicanos e franciscanos, e algumas comunidades e indivíduos cultivavam intensas formas de misticismo, atraindo suspeitas de tendências heréticas. Essas críticas só aumentaram e, com mais rigor, bispos levantaram obstáculos contra o movimento. Em resposta, muitas beguinas foram se afastando da igreja hierárquica e, em alguns casos, acabaram abraçando doutrinas controversas. E como não pertenciam a uma ordem oficial, nem se encaixavam no modelo dos leigos, estando assim fora do controle da igreja, as beguinas ameaçavam a estrutura eclesiástica e, por isso, no fim do século XIII, a igreja passou a legislar contra elas. Quando o Papa Clemente V declarou o movimento das beguinas herético e o proibiu, a perseguição forçou muitas dessas mulheres devotas a ingressar em ordens medicantes e monásticas reconhecidas. Algumas insistiram em resistir, mas quando a ordem de dissolução foi finalmente extinta, o movimento beguino já estava bastante enfraquecido. Apesar das restrições e da constante vigilância, algumas comunidades de beguinas sobreviveram e chegaram até o século XX. No entanto, no século XXI, restaram tão poucas que podiam ser contadas nos dedos. A última beguina, Marcella Patschin, faleceu em 14 de abril de 2013, na cidade de Kortrijk, na Bélgica. Falar das beguinas é lembrar também da dramática história de Porete. Em 1º de junho de 1310, na Place de Grève, em Paris, Marguerite Porete enfrentou seu destino. Anos antes, o bispo de Cambrai já havia condenado seu livro, O Espelho das Almas Simples, como herético, queimando uma cópia na praça pública de Valenciennes. Porete, no entanto, não se intimidou. Em busca de apoio, conversou com clérigos holandeses e recebeu o incentivo do renomado teólogo Godofredo de Fontaine, ex-professor da Universidade de Paris.
Talvez esperando que o tempo a favorecesse, Porete decidiu, no final de 1308, ler seu tratado em público. Foi então que a Inquisição agiu, prendeu-a e a entregou ao confessor do rei, Guilherme de Paris. Ele a interrogou por 1 ano e meio, enquanto um grupo de 21 teólogos examinava trechos de sua obra. Durante o processo, Porete recusou-se a prestar juramento perante a Inquisição, a qual considerava injusta, e também rejeitou a absolvição por pecados que dizia não ter cometido. Tal recusa selou seu destino. Foi considerada herege reincidente e tanto ela quanto seu livro foram condenados. O cronista Guilherme de Nanges, que assistiu à execução, registrou que Porete demonstrou uma nobreza devota que tocou o coração dos presentes. Marguerite Porete foi sentenciada a uma morte angustiante por escrever um livro ousado e místico, O Espelho das Almas Simples, um diálogo poético entre o amor, a razão e a alma, escrito por volta do ano 1300. Ela o compôs em picardo, seu idioma nativo do norte da França, e não em latim, desafiando as normas eclesiásticas de então. Era um livro itinerante, recitado em voz alta de cidade em cidade, ganhando uma perigosa popularidade. A mensagem, ao que parecia, era direta e audaciosa demais. O amor a Deus poderia existir sem a necessidade de um clérigo como mediador. Mesmo após a execução de Marguerite Porete, sua obra sobreviveu. O manuscrito original perdeu-se no tempo, mas uma versão em francês do século XV continuou circulando e foi traduzida para o inglês, o italiano e o latim. Durante anos, o texto viajou pelo continente sob autoria anônima e, em muitos casos, atribuíram-no a homens para garantir sua aceitação. Mas, como escreveu outra beguina notável, Matilde de Mademburgo, ninguém pode queimar a verdade. Em 1946, a historiadora romana Guarnieri descobriu uma cópia perdida na Biblioteca do Vaticano e a publicou em 1962, revivendo o nome de sua autora para o mundo moderno. O movimento das beguinas inspirou também alguns homens conhecidos como begardos, que, tal como suas contrapartes femininas, buscavam uma vida religiosa alternativa e acabaram enfrentando acusações de heresia e perseguição. Embora as beguinas tenham resistido em certas regiões, como nos Países Baixos, em muitos lugares elas foram proibidas ou se juntaram a movimentos mais radicais, deixando sua marca na história como mulheres que ousaram trilhar um caminho próprio em meio à oposição religiosa e social. A morte de Marguerite Porete foi um marco tão significativo que seu caso influenciou o Concílio de Viena, que aconteceu do ano 1311 ao 1312, que em um novo cânone condenou o movimento das beguinas e dos begardos como herético, alegando que as suas crenças, sob a justificativa de busca pela perfeição, levavam ao comportamento imoral. Beguinas e begardos, que compartilhavam visões heterodoxas, passaram a ser considerados hereges e foram associados à Escola dos Irmãos do Livre Espírito, um movimento cristão leigo que havia ganhado força na Europa do Norte entre os séculos XIII e XIV, sendo inspirado pelos ideais de teólogos como João Biscotto Erigena, Joaquim de Fiore e Amaurico de Pena. Os Irmãos do Livre Espírito era um movimento que promovia um ideal de pureza alcançada pela pobreza, defendendo que essa condição purificaria o ser humano do pecado, de modo que Cristo pudesse ressuscitar dentro dele. De acordo com essa doutrina, a libertação do pecado levaria a um estado de livre espírito, em que os adeptos experimentariam uma vida de bem-aventurança terrena. As práticas de caridade seriam expressas como um amor livre e sem restrições, inclusive em atos carnais, visto como naturais e divinamente inspirados. A concepção, por exemplo, seria entendida como obra direta do Espírito Santo, atribuindo um caráter sagrado até mesmo a uma gravidez fora dos padrões da época. Essa fusão de espiritualidade e liberdade radical foi considerada uma séria ameaça pelas autoridades eclesiásticas, levando à perseguição dos adeptos e à extinção forçada de tais doutrinas. Antes de falar do próximo movimento popular daquela época, é importante deixar claro que o rigor da Igreja Católica ao condenar pessoas à morte na fogueira, especialmente durante a Idade Média, está ligado ao contexto da época e à visão da Igreja de que proteger a doutrina cristã
era essencial para a salvação da sociedade e a ordem espiritual do mundo cristão. Eu não sou católico, como vocês sabem, mas nós precisamos ser honestos. A Igreja Católica era não apenas uma instituição religiosa, mas também uma autoridade política e social com profundo poder sobre as vidas e crenças dos povos europeus. Qualquer ameaça à doutrina oficial era, portanto, vista não apenas como uma divergência teológica, mas como uma afronta à própria estrutura social e espiritual que a Igreja representava. Nós precisamos pensar de uma forma justa e responsável. É claro que a Igreja cometeu erros. É claro. Temos visto os acertos e erros da Igreja ao longo dos séculos. Mas quando tratamos de certos movimentos que denunciavam a Igreja, precisamos levar em consideração que muitos, por várias razões, acabaram se distanciando tanto da Igreja a ponto de defenderem doutrinas absurdas. O que seria das doutrinas cristãs se vários destes grupos continuassem propagando suas doutrinas livremente? A Igreja Católica já estava bastante fragilizada por conta de toda a situação política, organização eclesiástica e doutrinária, tendo cometido muitos erros que acabaram sendo objetos de denúncias populares, como temos visto. Diante de todo aquele cenário, a propagação de novas doutrinas heréticas causaria um mal irremediável. Algo precisava ser feito e a Igreja, infelizmente, em muitos casos, mostrou-se incapaz de resolver as questões insurgentes de uma forma mais adequada, gerando ainda mais revoltas populares. Muitos grupos populares que surgiram no período medieval apresentavam interpretações alternativas do cristianismo que desafiavam conceitos centrais da doutrina da Igreja, incluindo o papel dos sacramentos, a autoridade dos clérigos e até a própria natureza da salvação. Doutrinas como a dos irmãos do livre espírito, que promoviam uma liberdade espiritual radical, ameaçavam desestruturar os valores cristãos tradicionais, pregando uma espécie de liberdade em Cristo que dispensava o controle moral e religioso exercido pelo clero. Outros movimentos, como os cátaros, tinham visões sobre a natureza do mundo material e a corrupção eclesiástica que questionavam diretamente a autoridade da Igreja. A condenação à morte, muitas vezes na fogueira, tinha um duplo papel: dar o exemplo e servir também como um meio de reafirmar o poder da Igreja em definir e proteger a verdadeira doutrina. Por mais cruel que pareça aos nossos olhos, para a mentalidade medieval, tal punição era entendida como uma defesa necessária da fé e da ordem estabelecida. A ideia era de que, se as heresias não fossem contidas, poderiam crescer e contaminar a comunidade cristã, levando as almas ao erro e à condenação eterna. Ao combater vigorosamente as heresias, a Igreja buscava proteger o que considerava ser o único caminho legítimo para a salvação. No entanto, esse zelo levou a um controle severo e à repressão de diversas expressões espirituais e de questionamentos doutrinários que, com o tempo, acabariam por levar a reformas e a mudanças profundas no cristianismo com o surgimento do protestantismo no século XVI. Portanto, a compreensão do contexto histórico nos ajuda a enxergar toda a situação de uma forma mais adequada. Os flagelantes surgiram pela primeira vez em 1260, mas seu movimento ganhou força explosiva no século XIV. Eram pessoas que, em busca de penitência por seus pecados, castigavam seus próprios corpos com chicotes até o sangue escorrer. Embora o autocastigo já fosse praticado por monges e místicos, ele sempre acontecera de maneira controlada dentro das ordens religiosas e sob regulamentação. Agora, entretanto, ele tomava as ruas como um movimento popular e fervoroso. Convencidos de que o fim do mundo estava próximo, ou que a ira divina cairia sobre a humanidade sem um arrependimento extremo, centenas e até milhares de cristãos tomavam o chicote em procissões diárias de arrependimento. Mas não era um movimento desordenado ou caótico, como se poderia imaginar. Ao contrário, havia um ritual rigoroso e quase ritualista. Para se unir aos flagelantes, o penitente se comprometia a um período de obediência de 33 dias e meio, período em que devia seguir ordens à risca. Depois desse tempo, mesmo retornando à vida comum, ele assumia o compromisso de se flagelar anualmente
na Sexta-feira Santa. Durante o ritual de 33 dias, cada flagelante se juntava a um grupo que seguia um cerimonial estrito. Marchavam em procissão até a igreja, 2 a 2, cantando hinos devocionais. Ali faziam orações à Virgem Maria e, em seguida, seguiam para uma praça pública onde se colocavam em círculo, desnudavam as costas e se prostravam em oração. Então, ajoelhados e cantando, começavam a chicotear a si mesmos até sangrar, enquanto muitas vezes um dos líderes pregava sobre os sofrimentos de Cristo. Ao fim da flagelação, cobriam-se novamente e retornavam em procissão. Esse ritual se repetia 2 vezes ao dia, com uma sessão individual à noite. A princípio, a igreja observava o movimento com certa simpatia, mas o cenário logo mudou. Ao praticar a flagelação como penitência, os flagelantes sugeriam que o perdão dos pecados era possível fora dos sacramentos da igreja, especialmente sem a confissão sacerdotal. Mais ainda, alguns falavam do ato de flagelar-se como um segundo batismo, ecoando antigas palavras ditas sobre o martírio. Para a hierarquia eclesiástica, isso ameaçava o poder das chaves, confiado a Pedro e seus sucessores. Logo, bispos e prelados começaram a acusá-los de heresia e desobediência, especialmente pelo uso de trajes religiosos sem autorização. Quando o movimento foi proibido, muitos continuaram as reuniões em segredo, enfrentando perseguições em diversos países. A prática pública de flagelação desapareceu, mas o movimento flagelante não foi extinto. O culto persistiu de forma clandestina por gerações, guardando as marcas de um fervor espiritual extremo que desafiou a igreja e seus ritos. Ao estudar os hussitas, encontramos os enigmáticos taboritas, um grupo com convicções tão intensas que transformaram o movimento religioso da Boêmia em um campo de batalha espiritual. Unidos aos hussitas de Praga, sua aliança se fortalecia cada vez que uma cruzada era lançada contra a Boêmia, forçando-os a suavizar algumas das doutrinas mais radicais que os tinham separado. No início, suas crenças refletiam um milenarismo fervoroso. Acreditavam que o fim do mundo estava próximo, que Cristo voltaria para punir os ímpios e enaltecer os eleitos. Nessa espera pelo juízo final, eles tomaram para si a missão de preparar o caminho do Senhor, usando a espada contra aqueles que resistiam ao que consideravam a vontade de Deus. Para os taboritas, o perdão não era uma opção. Não haveria misericórdia para os que, segundo eles, seriam condenados por Deus ao fogo eterno. A tarefa das milícias cristãs era eliminar todos os que se opusessem ao reino. A promessa final? A restauração do paraíso na terra, onde os eleitos desfrutariam a recompensa pela fidelidade e luta. Entre os taboritas havia um subgrupo ainda mais radical, os adamitas. Levando as doutrinas ao extremo, eles adotaram o nudismo em imitação de Adão e Eva e se entregaram a uma vida que consideravam sem condenação, acreditando já terem garantido o lugar entre os escolhidos. Mas ao desafiar as crenças dos próprios taboritas, foram repelidos e punidos violentamente. Sob essa superfície fervorosa, o estudioso moderno enxerga um movimento com raízes profundas no sofrimento social. Porém, os taboritas não viam o reino vindouro como um triunfo dos oprimidos contra os opressores. Para eles, era a vitória dos santos sobre o pecado. É verdade que, em sua maioria, eram membros das classes marginalizadas da Boêmia, e os pecadores a quem condenavam eram muitas vezes os ricos e poderosos, tanto de sua terra natal quanto do restante da Europa após a execução de João Hus. Esse fervor escatológico, longe de enfraquecê-los, deu-lhes forças para agir. Sua crença no fim iminente foi o combustível que alimentou suas vitórias sobre os invasores alemães, desafiando a ideia de que tais expectativas levam ao conformismo. Pelo contrário, a história revela que para os taboritas essa esperança no futuro era um chamado à ação concreta, moldando o movimento que se tornou uma das forças mais intrigantes e revolucionárias de sua época. No vídeo passado, vimos que foram feitas propostas para um acordo de paz. Foram estabelecidos 4 artigos num documento que recebeu o nome de Compactado, ou Compactados de Praga. Os utraquistas, também chamados de calistinos, que derivavam seu nome do cálice da ceia,
era um partido mais moderado, que acabou se unindo aos católicos contra os seus aliados, os taboritas, que eram mais radicais. Os calistinos assinaram os Compactados de Praga e foram recebidos de volta ao seio da igreja, mas os privilégios que lhes haviam sido prometidos pouco tempo depois foram anulados pelo Papa. Os taboritas, por sua vez, após serem derrotados, começaram a resistir sem o uso da espada, mas através da fé em Deus, da paciência, da insistência em fazer o bem e da oração perseverante. O arcebispo de Praga, Hockinson, conseguiu obter a permissão do governo para que os taboritas se retirassem para a região de Lititz, que ficava nos confins entre a Morávia e a Silésia. Foi ali que eles puderam estabelecer uma colônia e criar regras próprias de adoração e disciplina. Em 1451, um grupo de taboritas realizou uma grande migração rumo à Morávia, acompanhado por cidadãos de Praga, membros da nobreza, acadêmicos e os calistinos, que eram os hussitas mais devotos. Unidos sob o nome Unitas Fratrum, Irmãos Unidos, formaram uma comunidade que persistiu ao longo dos séculos e que continua em nossos dias. Pela primeira vez em anos, os taboritas desfrutaram de paz e liberdade religiosa, aproveitando esse período para se dedicar à pregação e à formação de comunidades. O zelo missionário, característica marcante dos irmãos boêmios, expandiu rapidamente a influência dos Irmãos Unidos, levando muitos à conversão e estabelecendo novos núcleos de fiéis. Essa rápida expansão, porém, despertou a desconfiança do clero católico, que temia uma nova guerra religiosa. Assim, os clérigos e monges começaram a espalhar rumores, acusando-os de querer promover tumulto e uma revolta. Os Irmãos Unidos foram acusados de estarem reunindo um grande número para renovar as guerras taboritas e tomar o governo. Isso alarmou o rei. O arcebispo Hockinson, por sua vez, temeu perder o seu cargo na igreja porque havia apoiado os taboritas em sua imigração para a Morávia. Desta forma, ele rapidamente se associou aos católicos e procurou influenciar os calistinos a também se voltarem contra os seus irmãos. Acusados de hereges incorrigíveis, os Irmãos Unidos enfrentaram uma dura perseguição. Eles estavam determinados a não lançar mão de nenhuma arma, senão a espiritual, em defesa própria ou da sua fé, ao contrário das guerras dos dias de Ziska. Mesmo sob as mais duras provações e as mais pesadas aflições, eles permaneceram firmes e inflexíveis. Eles eram acusados de ter negligenciado suas obrigações de súditos. Nos anos seguintes, foram brutalmente oprimidos, torturados e muitos tiveram seus bens confiscados. Sob severa perseguição, os Irmãos Unidos viram-se forçados a abandonar suas cidades, passando a viver em cavernas e bosques, onde muitos vieram a perecer de fome e frio. Todas as prisões da Boêmia estavam lotadas com os Irmãos Unidos, especialmente os de Praga. Muitos tipos de torturas foram aplicados aos prisioneiros. Alguns tiveram suas mãos e pés cortados fora, outros tiveram a espinha dorsal quebrada, outros foram queimados vivos e ainda outros foram brutalmente assassinados. Essa brutal perseguição continuou por quase 20 anos, sem tréguas. Somente a morte do rei Podiebrad, em 1471, trouxe algum alívio. Também o arcebispo Hockinson, martirizado pelo remorso, se mostrou mais amável. A partir daí, os infelizes Irmãos Unidos não foram mais expostos à tortura e ao assassinato, mas continuaram a ser expulsos do país. Foi assim que eles tiveram que abandonar seus lares em Lititz e outras cidades e vilas e se viram obrigados a viverem nos extensos bosques da Boêmia, em cavernas e grutas, levando ali uma vida cheia de fadigas e privações. Apesar disso, não desanimaram. Eles se alegraram de poder sofrer ignomínia e perseguição por amor de Cristo. Consolavam-se mutuamente e edificavam-se em sua santíssima fé e consideravam ser o seu dever, por incrível que isso possa parecer, estabelecer a Igreja de Cristo. Com isso, infelizmente, eles se esqueciam, como muitos outros haviam feito antes deles e fizeram depois deles, que Deus já havia estabelecido a sua Igreja no dia de Pentecostes e revelado a mesma a nós em sua santa palavra. Apesar das dificuldades, não desanimaram.
Reunidos secretamente, cerca de 70 pessoas realizaram um sínodo, onde estabeleceram diretrizes fundamentais. Definiram as Escrituras como única regra de fé, separando elementos essenciais, ligados à salvação, dos não essenciais, como cerimônias e costumes que poderiam ser adaptados conforme as necessidades missionárias. Esse princípio, embora controverso, foi visto como um meio para propagar o Evangelho, e a impressão das Escrituras em sua língua nativa ajudou a espalhar suas crenças. Mesmo exilados, foram bem acolhidos em lugares como Hungria e Moldávia, onde continuaram sua missão. Por volta de 1470, traduziram toda a Bíblia para o idioma boêmio, um feito pioneiro entre as línguas europeias. Essa obra impressa e amplamente distribuída preparou o terreno para futuros reformadores como Lutero e Calvino, abrindo as portas para uma nova era na história do cristianismo. Muitos não sabem, mas os morávios foram responsáveis por um grande movimento de oração, quando homens e mulheres decidiram orar por missões e faziam isso de forma que havia gente orando 24 horas por dia, durante mais de 100 anos. Isso levou os irmãos morávios a se tornarem um dos primeiros grupos protestantes a estabelecer um forte compromisso missionário. Em 1732, enviaram os primeiros missionários para as Índias Ocidentais e em 1737 para a Groenlândia. Eles desempenharam um papel vital na evangelização dos povos indígenas na América do Norte e na África, estabelecendo comunidades cristãs e traduzindo a Bíblia para várias línguas locais, sendo conhecidos por fundar comunidades autossuficientes que se baseavam na vida cristã prática. Essas comunidades não só incentivavam a vida espiritual, mas também promoviam a educação e o cuidado social, ajudando a criar um ambiente propício para a evangelização. O modelo de evangelização estabelecido por eles respeitava e integrava as culturas locais. Isso não apenas facilitou a aceitação do evangelho, mas também resultou em um rico intercâmbio cultural, influenciando movimentos posteriores, incluindo a Igreja Metodista e a obra de John Wesley. A prática de reunir pessoas para adoração, estudo da Bíblia e ação social se tornaria um padrão em muitas denominações reformistas. É importante destacar um aspecto fascinante da história dos morávios: a antiga conexão entre os Irmãos Unidos e os valdenses. Alguns argumentam que essa ligação se estendia também aos paulicianos. Ao final do século IX, a Boêmia e a Morávia estavam sob o domínio do paganismo. Foi nesse contexto que o evangelho começou a ecoar através de missionários do Oriente, possivelmente incluindo os paulicianos. No século XII, Pedro Valdo, um exilado de Lyon, encontrou refúgio na Boêmia e dedicou 2 décadas de sua vida ao ministério, colhendo frutos significativos. Estima-se que no século XIV, seus seguidores na Boêmia e em Passau já contavam mais de 80 mil, enquanto em toda a Europa esse número poderia chegar a aproximadamente 800 mil. Nesse período, a corte de Roma intensificou seus esforços para reconquistar os cristãos unidos, incluindo os paulicianos, valdenses, boêmios e morávios. A Igreja Romana impôs o celibato, proibiu o compartilhamento do cálice entre os leigos e transformou a missa em uma cerimônia em latim. Embora os boêmios tenham se levantado contra essas medidas opressivas, suas vozes foram, em grande parte, sufocadas. A perseguição que se seguiu foi severa. Enquanto muitos se mantiveram firmes em sua fé, outros começaram a ceder, comprometendo a pureza original de sua doutrina e a simplicidade de sua adoração. Essa situação perdurou por 300 anos, até que João Hus e Jerônimo de Praga ergueram com coragem o estandarte da verdade, desafiando as corrupções de Roma. Por meio do sacrifício de seus martírios, acenderam uma chama que logo se espalhou por toda a Europa. Uma luz que, pela providência divina, continua a brilhar até os dias de hoje. Em 1476, o sul da Alemanha passava por um momento muito difícil. Com as colheitas insuficientes, a fome se instalou e o peso dos impostos só aumentava sob as ordens do bispo de Würzburg, que controlava a região com mão de ferro. Foi nessa mesma época que surgiu Hans Bohm, um jovem pastor de ovelhas e tocador de tambor, um tipo de tímpano moderno, e flautista,
que se tornaria uma figura marcante do século XV, famoso por sua pregação fervorosa e suas mensagens contra a corrupção da igreja. Hans Bohm nasceu por volta de 1458, em Henstedt, um município da Alemanha. Na quaresma de 1476, aos 18 anos, Hans Bohm se encontrava na pequena aldeia de Niklashausen, na Alemanha, um lugar que passara a ser alvo de peregrinação devido a uma imagem da Virgem Maria. Hans Bohm dizia que tinha visões da Virgem Maria e assim ele se levantou para pregar de forma fervorosa suas mensagens contra o luxo e a corrupção do clero. Ele exortava o povo a se desfazer de bens materiais desnecessários e a voltar à simplicidade. E sua mensagem era tão impactante que ele passou a ser considerado um jovem santo e profeta querido. Relatos de curas milagrosas e até ressurreições começaram a surgir. Suas mensagens atraíram multidões de camponeses que viam em Hans Bohm um símbolo de resistência. Ele se tornou uma figura central entre os pobres que se sentiam injustiçados e oprimidos. Hans Bohm denunciava as práticas corruptas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências e a exploração dos camponeses. Ele pregava uma fé mais próxima da essência dos ensinamentos de Cristo, condenando os abusos do clero. Com o crescimento de seguidores, Hans Bohm incentivou uma peregrinação à cidade de Henstedt, sua cidade natal. Milhares de camponeses e cidadãos comuns participaram, formando um grande movimento, cerca de 50 mil pessoas, segundo alguns cronistas. Como era de se esperar, isso preocupou as autoridades eclesiásticas e seculares. Hans Bohm encorajou seus seguidores a tomar uma posição, que se recusassem a pagar impostos, dízimos e obrigações injustas. Percebendo a ameaça de Hans Bohm, a igreja, com o apoio das autoridades locais, prendeu-o sob a acusação de heresia e incitação à revolta. Ele foi condenado à morte como herege em um processo sumário e em 19 de julho de 1476, ele foi queimado na fogueira em Würzburg, na Alemanha, ocasião em que cerca de 14 mil pessoas estavam presentes, sendo a maior parte delas formada por camponeses desarmados. Muitos não aceitaram o que aconteceu e protestaram. Destes, 108 foram presos e, o que é ainda pior, 40 pessoas foram mortas. As ideias que haviam sido semeadas por Hans Bohm continuaram a ecoar tanto que o bispo decretou interdito sobre a aldeia, proibindo qualquer peregrinação. Mas mesmo com essas medidas, o fervor popular persistiu até que a igreja de Niklashausen foi finalmente destruída por ordem do arcebispo de Mainz. Mesmo assim, o fervor popular continuou e as ideias e críticas à igreja, feitas agora pelo mártir Hans Bohm, inspiraram outros movimentos de reforma religiosa e social. Portanto, esse episódio foi apenas um de muitos que marcaram os últimos anos da Idade Média, um tempo de descontentamento popular onde se misturavam causas sociais e religiosas. Os oprimidos olhavam para a vida dos poderosos e enxergavam não só a injustiça, mas a hipocrisia. Uma classe que se vestia de piedade cristã e se sustentava na autoridade da igreja. Foram inúmeros os movimentos de protestos, algumas vezes resultando em rebeliões sufocadas apenas pela força militar. As autoridades eclesiásticas, que se beneficiavam do sistema, apoiaram os poderosos e o sentimento anticlerical cresceu como um fogo indomável, movido não por ideias modernas de secularização, mas por um antigo e imortal sonho de justiça e igualdade. Os séculos XIV e XV fervilharam de vida religiosa. Em meio a inúmeras frustrações, foram anos de intensa busca espiritual que gerou frutos profundos e duradouros. Espanha, Inglaterra e Itália produziram místicos cujas ideias inspirariam gerações. Mas foi na Alemanha, especialmente ao longo do Reno, que o misticismo atingiu seu ápice. No cristianismo, o misticismo refere-se a homens e mulheres que tinham uma relação única com Deus a ponto de transcenderem a prática comum da fé. Historicamente, o misticismo cristão ramificou-se em duas correntes distintas. De um lado, o misticismo cristocêntrico, que buscava Deus através de Jesus Cristo. Sua atenção está nos sofrimentos, na ressurreição e na glória de Jesus,
como exemplificado por São Bernardo de Claraval e São Francisco de Assis. No outro caminho, há uma forma de misticismo derivada da tradição neoplatônica, voltada para a união direta com um divino, buscado através de uma contemplação interna profunda. Este misticismo se infiltrou no cristianismo e se mesclou a ele, especialmente por meio do pensamento de figuras como Pseudo Dionísio, o Areopagita e Santo Agostinho. A partir de então, muitos místicos cristãos escolheram este segundo caminho, buscando, em alguns casos, mesclar o divino com a criação numa escala que beirava o panteísmo. O mestre do misticismo alemão foi Eckhart de Rochheim, conhecido como Mestre Eckhart. Como membro da Ordem de São Domingos, Eckhart destacou-se em Paris e, mais tarde, como líder eclesiástico, demonstrou que sua profunda espiritualidade coexistia com uma habilidade prática impressionante. Sua visão mística, fundamentada na filosofia neoplatônica, partia da contemplação do um divino. Para ele, toda tentativa de definir Deus era limitada e até falsa. Ele afirmava que não poderíamos definir Deus com termos humanos, pois Deus transcende todos os conceitos. Somente na contemplação mística, argumentava Eckhart, podemos ver a essência de Deus. Suas palavras, no entanto, nem sempre foram bem recebidas. Eckhart afirmava que no íntimo da divindade existia um estado onde não existia o eu. Essa ideia intrigante, que muitos interpretaram como uma espécie de panteísmo, gerou controvérsia. Embora ele repetidamente tentasse esclarecer suas intenções, suas doutrinas foram vistas como perigosas e, ao final de sua vida, ele foi acusado de heresia. Sua defesa, porém, já tramitava na cúria papal quando faleceu, deixando um legado que transcenderia a própria morte. Apesar da controvérsia, Eckhart inspirou muitos seguidores, incluindo João Toller e Henrique Susso. Estes, também dominicanos, propagaram suas ideias de forma mais acessível ao público comum. Mais ao sul, no curso do Reno, João de Ruysbroek, um flamengo, grupo étnico germânico, seguiu uma linha de misticismo prática que influenciou outro grande místico flamengo, Gerardo de Groot. Foi este último que, ao renunciar seus rendimentos eclesiásticos, deu origem aos Irmãos da Vida Comum, um grupo que valorizava uma espiritualidade profunda sem necessidade de votos monásticos. A devoção moderna criada por esses místicos consistia em uma vida de meditação disciplinada, voltada à contemplação da vida de Cristo e à sua imitação. Esse movimento também incentivava a educação e a crítica reformadora, produzindo escolas que formaram grandes mentes, incluindo Desidério Erasmo. Esse misticismo germânico e flamengo buscava uma paz interna através da meditação e não se opunha abertamente à igreja. Pelo contrário, seus líderes criticavam os abusos, mas viam na devoção e na imitação de Cristo o caminho para superar a corrupção eclesiástica. No entanto, o misticismo representava uma ameaça sutil à hierarquia da igreja. Afinal, se o cristão atinge o clímax espiritual através de uma relação direta com Deus, qual o papel dos sacramentos, da pregação e até da própria igreja? Esses místicos raramente desafiavam abertamente a hierarquia eclesiástica, mas suas doutrinas traziam sementes que séculos mais tarde ajudariam a abalar as estruturas da igreja medieval. Esse movimento espiritual e o nacionalismo crescente da época apontavam para uma ruptura inevitável na unidade hierárquica da igreja, sugerindo que algo profundo estava em curso: o início da transformação do cristianismo e da própria Europa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.